Um influenciador taiwanês de 31 anos foi encontrado morto em uma banheira de hotel em Kuala Lumpur. Inicialmente, parecia morte súbita, mas agora as autoridades tratam como investigação de assassinato. Quem estava com ela? O que de fato ocorreu nessas horas finais e como sua vida polêmica na internet pode ter influenciado nisso? Nós vamos mergulhar nas reviravoltas, nas pistas, nas perguntas que os investigadores estão correndo para responder. Vamos analisar isso com um agente aposentado do FBI. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Agora, se você tem nos acompanhado aqui no Sidebar, se você tem nos acompanhado aqui na Law and Crime, então você sabe que cobrimos muitas histórias diferentes. Há um mistério se desenrolando no exterior agora que está chamando a atenção em toda a Ásia. Está recebendo muita atenção aqui também. Tudo começa em um quarto de hotel na Malásia. Estamos falando de uma influenciadora taiwanesa de 31 anos conhecida, sim, por posts muito ousados e provocativos que foi encontrada morta em uma banheira. A polícia inicialmente classificou isso como morte súbita. Isso mudou rapidamente porque agora os investigadores dizem que este não é mais um caso de, digamos, causas naturais ou um acidente. Esta é uma investigação de assassinato. Iris Shea, enfermeira que virou modelo, ganhou muitos seguidores online e não temia polêmicas. Mas o que aconteceu durante as últimas horas dela naquele quarto de hotel? Com quem ela estava quando morreu? Isso transformou uma história sobre fama na internet em algo muito mais sinistro. É disso que se trata o caso. Pode ser complicado, mas é assustador. Iris, nome verdadeiro Shi Yu-sin, 31 anos, era de Taiwan. Ela ficou famosa na internet como influenciadora digital e não era apenas isso. Ela era conhecida por ultrapassar limites. Ok, ela tinha conquistado um enorme público online. Estamos falando de mais de 547 mil seguidores no Instagram, dezenas de milhares a mais no Facebook, TikTok e X. Na verdade, ela chamou atenção primeiro por fazer coisas que iam muito além do comportamento típico de influenciadores. Pensando bem, isso não foge ao que influenciadores fazem. Por exemplo, em 2022, ela posou com um sutiã rendado transparente em frente ao Louvre, em Paris, dizendo que era a primeira vez que via o museu. Aparentemente, a polícia local pediu que ela saísse. Em Taiwan, ela causou bastante polêmica ao tirar a calcinha enquanto estava sentada em uma cama em uma loja da IKEA, usando a peça para prender o cabelo em um rabo de cavalo. Agora você avança para outubro de 2025. Iris viaja para Kuala Lumpur, na Malásia, planejando ficar de 20 a 24 de outubro. Então, é só uma viagem curta. Ela faz check-in em um hotel na Jalan Conley, rua central da cidade. Aqui está um ponto importante. Ela estava supostamente nesse hotel com o rapper malaio Namwi, cujo nome verdadeiro é Hui Men Chi. Agora, Namwi é conhecido localmente e regionalmente e ele mesmo não é estranho a controvérsias. Ele é famoso pelo rap satírico e transgressor. Ela aborda tabus de religião, a censura e políticas da China. Na verdade, ele foi preso em 2016 por supostamente insultar o Islã. 2021, sua música Frágil fazia sátira ao nacionalismo chinês. Ela tratava de temas sensíveis, como a soberania de Taiwan e a perseguição aos uigures. Sua música já foi viral e banida em diferentes regiões. Agora, voltando ao dia 22 de outubro, cerca de 13h40, horário local, e as coisas tomam um rumo dramático e trágico. Para pior, porque foi nesse momento que a equipe do hotel encontrou Iris inconsciente na banheira. As autoridades, inicialmente, classificaram como morte súbita, mas isso mudou rapidamente. A polícia da Malásia passou a analisar mais de perto as circunstâncias. E logo, esse caso foi reclassificado como uma investigação de assassinato sob a seção 302 do Código Penal local. Então, o que deixou os investigadores desconfiados? Bem, para começar, o homem que foi visto por último com ela, Nam Uy, aparentemente estava presente no quarto do hotel naquele dia. Ele foi preso por suposta posse e uso de drogas naquele dia.
Após a polícia achar comprimidos de êxtase, eles testaram positivo para várias substâncias. O assunto envolve anfetaminas, metanfetamina, cetamina e tetrahidrocannabinol. Ele foi solto sob fiança após se declarar inocente em 24 de outubro. Nome Ui negou o uso de drogas em conexão com a morte de Iris. E, de fato, ele publicou publicamente no Instagram, dizendo, abre aspas, que sentia muito pela morte dela, pelo falecimento dela, afirmando que a verdade apareceria com a divulgação do relatório policial. Enquanto isso, a polícia de Kuala Lumpur realiza uma investigação minuciosa. Eles parecem ter reconstituído todos os movimentos de Iris e, aparentemente, de Naam Ui também, analisando imagens de câmeras, registros do hotel e depoimentos de funcionários, seguranças, operadores de transporte e do aeroporto para entender o que ocorreu antes da morte dela. E os resultados da autópsia e da toxicologia ainda estão pendentes. A causa exata da morte ainda não foi divulgada publicamente. A polícia da Malásia declarou que a investigação está examinando todos os detalhes dos movimentos, tanto de Iris quanto de Nain Ui, nas horas que antecederam a morte dela. Embora Nain Ui não tenha sido oficialmente nomeado suspeito, segundo o New Straits Times, a polícia o considera pessoa de interesse. Eles avaliam se ele será tratado como suspeito, conforme as evidências coletadas. Também vale ressaltar que a morte de Iris está ligada a um contexto mais amplo de sua vida e persona online. Não estamos dizendo que algo que ela fez online resultou em sua morte, mas isso não pode ser analisado isoladamente, certo? Ela, antes enfermeira, virou influenciadora e usava Instagram, Facebook e TikTok para compartilhar conteúdos. Uma mistura de modelagem, conteúdo provocativo e ações polêmicas. E o conteúdo dela não era apenas ousado, ele chamava a atenção. A investigação no hotel, combinada com a persona pública dela, fez com que essa história fosse amplamente acompanhada e discutida online. Mas, no fundo, as autoridades estão focadas em descobrir a verdade sobre o que aconteceu e determinar se realmente houve algum crime envolvido. Naam o segue como pessoa de interesse no caso de assassinato. Ele ainda não foi acusado de assassinato até agora, nem de nada diretamente relacionado à morte dela. Certo, eu quero falar sobre isso. Chamo agora Colin L. Schmidt, ex-agente do FBI e Chief Executive Officer da Kronos Litigation Experts. Obrigado pelo seu tempo. Prazer em vê-lo. É estranho quando você tem uma investigação que começa de um jeito, certo? Você tem uma morte que inicialmente parece ser, talvez, acidental. Depois passa a ser tratada como suspeita e agora é classificada como assassinato. O que você acha disso? Acho que foi um bom trabalho policial, pois analisaram e não aceitaram a primeira hipótese apresentada. Eles começaram a fazer algumas perguntas, começaram a investigar um pouco mais, e então eles descobriram que havia algumas atividades suspeitas ao redor dela. Sobre a última pessoa que esteve com ela, parece que as autoridades locais realmente estão fazendo o seu trabalho. Alguém é achado morto numa banheira. Isso te causa suspeita imediata? Sim, principalmente quando a idade é menor. Se fosse uma pessoa de 85, 90 anos com comorbidades, seria compreensível, mas trata-se de um jovem saudável, influenciador do TikTok. E não parece haver nenhum motivo para ela estar naquela banheira, nem para ela ter falecido. E é diferente de alguém que é encontrado em sua própria casa, certo? Ainda assim, por exemplo, em um prédio, se a pessoa for encontrada em sua própria residência. Porque se você é encontrado em um hotel, isso é diferente, certo? Alguém que é encontrado morto em um hotel, como esse hotel entra em uma investigação desse tipo? Eu mencionei antes, olhando as imagens, talvez conversando com a equipe, o que você procura no pessoal do hotel? Bem, a primeira coisa é que alguém que morre em um hotel, especialmente se for jovem, vai ser assim, você começa a eliminar os fatores óbvios. Foi suicídio, foi uma overdose de drogas, e então, por último, vem a possibilidade de crime. Então, nesse caso, eles vão conversar com a equipe do hotel, vão pegar todas as gravações de vídeo. Tudo continua girando em torno das gravações, vivemos sob vigilância, e eles vão montar uma linha do tempo de quando ela entrou lá e com quem ela estava, basicamente para entender o contexto da morte dela. Por que você acha que agora chamam isso de investigação de assassinato? Devem ter achado algo que indique isso.
Vamos começar por aí. Depois, quero saber. Não deveria ser simples, já que há imagens de vigilância mostrando quem entrou e saiu do quarto? Então, primeiro, me deixe te perguntar, o que faz você pensar isso? Por que você acha que eles estão classificando isso como uma investigação de assassinato? Acredito que isso está acontecendo na Malásia. Se fosse nos Estados Unidos, não teriam feito isso. Só classificariam diferente de morte com absoluta certeza, porque uma vez que você chama isso de algo assim, aí você vai criar um burburinho entre a mídia. Você fará a polícia responder perguntas, mas no caso da Malásia, serão as autoridades malaias. Eles acharam algo que os fez crer em assassinato, pois ela afirmou que outra pessoa tirou sua vida, e é por isso que eles vão investigar isso. E então, claro, exatamente o que você disse. Eles vão pegar o vídeo e ver quem esteve, entrou ou saiu do quarto. Mas estamos assumindo que há vídeo cobrindo as entradas para aquele quarto de hotel. Se você também está lidando com alguém que é uma figura conhecida, como se você trabalha em um hotel, seja na segurança ou na equipe do hotel, você vê pessoas entrando e saindo o tempo todo, mas ela é uma figura conhecida, certo? Ela é uma influenciadora. Você fica se perguntando se ela tinha mais olhares sobre ela e se as pessoas estavam prestando mais atenção nela. Com certeza. Então, isso criou, obviamente, um burburinho na mídia, há muita pressão sobre as autoridades. E, francamente, isso vai criar uma onda de apoio em que as pessoas vão começar a ligar e dizer: olha, isso é o que eu sei, essa é a pessoa que eu conheço, foi com quem ela estava. Então, estou confiante de que eles vão conseguir chegar ao fundo disso por causa da plataforma dela e de quem ela é. Muitas pessoas vão querer apoiar essa investigação. Você acha que ser mais conhecido influencia uma investigação ou a rapidez das respostas? Infelizmente, sim, quero dizer, isso é da natureza ou do comportamento humano que, sabe, as pessoas são atraídas pelo drama. E elas também querem ajudar. Se a apoiam, fazem de tudo para ajudá-la e buscar justiça para ela ou sua família. A ideia dela, você mencionou a plataforma, a presença dela nas redes sociais, eu mencionei quantos seguidores ela tem. Os investigadores verificam isso, observam postagens antigas e analisam os seguidores dela, quero dizer. Até que ponto eles investigam esse lado da vida dela? Com certeza. O foco não é quem a segue, mas sim as mensagens diretas e respostas aos vídeos dela. Se houver algum tipo de resposta negativa ou alguma resposta ameaçando violência contra ela, então vão investigar a origem dessa ameaça. E então isso, claro, entra na investigação. Neste caso, pela última pessoa com quem ela esteve, parece claro quem é o culpado. Mas não saberemos até que eles concluam a investigação. Interessante você ter citado ele, certo? Nome, nós. Então, dizem que ele é uma pessoa de interesse, supostamente não um suspeito. Qual é a diferença aí? E por que não simplesmente? E por que não classificá-lo como suspeito neste momento? Se você o considera suspeito, eles terão que prendê-lo para ser franco. Então, se você sabe, ele é uma pessoa de interesse. E, mais uma vez, as autoridades americanas podem nem ter feito isso em termos de nomear pessoas. Eles preferem esperar todos os fatos antes de divulgar, pois isso aumenta a pressão sobre eles. Como pessoa de interesse, né, isso indica algum envolvimento dele. Ou ele é uma testemunha, ou é uma testemunha participante, ou ele participou da morte dela. Então, nesse caso, eu acho que eles estão apenas acompanhando e tentando ser estratégicos sobre as informações que divulgam. Eles podem ter divulgado isso para provocar a reação do público e receber mais informações. Como a causa da morte nos impacta, não foi divulgada publicamente. Acredito que os resultados toxicológicos e da autópsia ainda estão pendentes. Como isso nos afeta? Isso é tudo, é isso mesmo. A investigação post-mortem do corpo e da causa da morte é a principal testemunha em casos de homicídio, porque ela poderia ter sido colocada na banheira. Não sabemos o que aconteceu ao corpo dela, se houve facadas, marcas de agulha, estrangulamento ou outra coisa. E isso basicamente vai levá-los ao motivo com base em como o assassinato ocorreu, assim como vai levá-los ao suspeito por causa do DNA no corpo. As evidências digitais são essenciais aqui. Além das imagens de vigilância que já mencionamos, pensei nisso. Obviamente, se você está usando redes sociais ou está usando seu celular de alguma forma.
Isso pode dar a alguém uma indicação sobre o horário da morte. Isso pode dar a alguém uma indicação de uma linha do tempo, considerando que a vítima está usando seu próprio celular e não outra pessoa. Quão crucial essa evidência digital vai ser aqui? Isso mostra como a lei moderna é aplicada hoje, semelhante ao papel da impressão digital há 50 anos. Basicamente, eles vão pegar o celular dela, conseguir acesso a ele e vão ver a última vez que ela acessou. Pela idade dela, está sempre no celular. Eles conseguirão um ótimo cronograma da atividade dela apenas pelo uso do celular. Claro, essa outra pessoa de interesse terá seus dispositivos digitais analisados para descobrir o que aconteceu. E talvez cruzar os dados para ver se o sistema de posicionamento global coincidem ou comparar quantas vezes estiveram juntos nas últimas 24, 48 ou 72 horas. É difícil rastrear os movimentos de alguém internacionalmente, se a pessoa estiver em uma cidade movimentada, como Kuala Lumpur. Você sabe, eu pessoalmente não sei como são as câmeras de rua. Não sei se é difícil rastrear dados de celular internacionalmente. Você me diz? Nesse caso, eles vão começar pelo telefone, já que os dados do sistema de posicionamento global estarão nele. E esses são também os sinais das torres. Se ela usar a internet ou satélite, o sistema de posicionamento global ficará no telefone, vai realmente conseguir rastreá-la, por assim dizer, é o movimento dela. O segundo ponto é que Kuala Lumpur é uma sociedade de vigilância. Eles realmente têm bastante cobertura de câmeras lá no país. Então, estou confiante de que eles vão conseguir basicamente criar uma linha do tempo visual dela nas últimas 72 horas, e dessa forma eles vão conseguir juntar todas as peças e vão conseguir resolver isso. Sobre obter dados reais das operadoras de telefone, como você mencionou, isso é mais fácil em alguns países e mais difícil em outros. Mas Kuala Lumpur é uma cidade avançada e sofisticada. Acredito que as operadoras de telefone possuem dados que podem compartilhar com as autoridades. Sim, e eu ia te perguntar se houve alguma dificuldade na Malásia com as investigações, do ponto de vista das autoridades, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista legal. Até onde você sabe? Por acaso você sabe se há algo em que deveríamos estar pensando lá? Quer dizer, eu diria que a única comparação seria basicamente os direitos do suspeito. Não sei quais são os direitos deles durante o interrogatório de um suspeito. Nos Estados Unidos da América, você é inocente até que provem o contrário e pode ter um advogado se pedir. Mas isso pode não ser o caso lá. E eles podem ter as autoridades, podem ter mais capacidade de obter informações de alguém, ao contrário dos Estados Unidos, onde é preciso seguir uma constituição. Quero voltar ao quarto do hotel um instante, pois é a cena do crime. Provavelmente há muitas respostas lá. Espero que haja muitas respostas lá. Também falamos sobre imagens das câmeras, registros das chaves do hotel e talvez do serviço de quarto. Do ponto de vista forense, quais são os testes forenses realizados naquele banheiro, naquele quarto de hotel? Bem, se ela foi esfaqueada ou se houve algum tipo de luta, eles podem usar luminol para ver se há fluidos corporais no banheiro, além do que está no corpo. Além disso, eles vão coletar amostras das áreas onde pode haver transferência de DNA. A tecnologia de DNA por contato evoluiu tanto que agora é possível obter DNA até do suor de uma pessoa. Basicamente, quando eles tocam em uma maçaneta ou interagem com uma superfície dura. Dependendo da sofisticação da equipe de perícia deles, poderão obter muitas informações ou evidências daquela cena do crime onde ela foi encontrada. E voltando ao nome Ui, como mencionei anteriormente, ele foi inicialmente preso. Posse, uso de drogas, essas acusações, essas alegações. Como isso impacta a investigação? Bem, eu sei que naquele país posse de drogas é uma ofensa muito, muito grave. Ele já enfrenta muitos problemas apenas por essa acusação inicial. Mas com essas acusações, isso basicamente serviu como um pretexto para eles, porque ele aparentemente era um suspeito ou, na verdade, uma pessoa de interesse. Assim, eles tinham justificativa para interrogá-lo sobre qualquer assunto, pois estava sob custódia. As acusações eram diretas. Agora eles o tinham ou têm sob custódia. Agora eles podem sentar com ele, fazer perguntas e descobrir o que aconteceu. Então, Colin, o que você vai observar a seguir nisso? Porque, obviamente, há muita coisa que a gente não sabe. Tem algumas coisas que sabemos, mas tem muita coisa que não sabemos. O que você vai observar a seguir?
Bem, se eles estão sendo tão diretos em nomear pessoas ou chamar isso de assassinato, é provável que eles divulguem o relatório do médico legista. Não sei o nível de sofisticação, mas Kuala Lumpur é muito avançado. Acho que isso será o próximo que vamos ver. Essa é a causa da morte? Houve envolvimento de drogas? Quais drogas? Colin L. Schmidt, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Isso é tudo o que temos para vocês por enquanto aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.